Olá, boa Linda! noite. Boa Saudade de noite. você! Eu também. Hoje eu tô na correria, gente. Eu entrei faltando 1 minuto para a live. Eu achei que nem ia dar tempo de chegar aqui, mas cheguei. Que bom. Que bom. Aí, pessoal, vamos entrando. Como sempre, já deixando avisado para vocês clicarem no aviãozinho para convidar todo mundo para assistir essa live, tá? Que vai ser muito importante. Pessoal que tem cãozinho, gatinho, que tem suas doenças musculares, de artrite, de artrose, problemas de coluna, que passaram por cirurgias ortopédicas também. Aqui, ó. Claro, né? Para Ai, falar que um oi, lindo. meu blogueirinho, tá Oi, pedindo para participar da live. que lindo. Queria agradecer, doutora Tiane, por estar aqui nessa noite, por ter aceitado esse convite, tá? Eu que Agradecer a todos que agradeço. estão presentes. E Eu eu que queria. agradeço você, né? Desculpa, deixa eu aumentar meu som aqui. Tá? Pode falar. Então, eu que te agradeço pelo convite também, né? E te parabenizar, né, pela sua atitude de estar fazendo essas lives como forma de esclarecimento para o pessoal, né, conhecer a terapia, que, na realidade, quem conhece a ozonoterapia, ela só tem a agregar e a melhorar a qualidade de vida do animal, né, como um todo. Eu sou um pouco suspeita, que eu adoro, né? Não, e tem trazido bastante resultado e bastante benefício para tanto para os pets, né, quanto para a família do pet. Principalmente nisso que nós vamos discutir hoje. Nessas Sim, doenças, elas debilitam sim, muito, deixa aquele sofrimento, assim, que às vezes a dor do pet é difícil de passar. E aí o tutor sofre junto, né? sim, Então, é uma forma de terapia para os dois, né? Beneficia os dois, o pet e a família. sim. Lógico, a gente vendo o nosso animalzinho com qualidade de vida e estando ativo, né? É o que mais que a gente quer. Não tem jeito, né? É um filho, né? Um pet é um filho. Então, Então, deixa eu me doutora Tiane, apresentar, fala um né? pouco sobre você, sobre o que você trabalha, o que você faz, onde você mora, porque aqui nessas Tá, lives a gente está tendo pessoas de todos os lados tudo do que é parte Brasil. do Brasil, né? Então, meu nome é Cristiane Abreu, sou médica veterinária formada pela Universidade de Alfenas, sou pós-graduada pelo Instituto Qualitas em acupuntura e ozonoterapeuta pelo Instituto de Ozonoterapia e suas aplicações. Então, na realidade, a minha área de atuação seria mais em relação à ozonioterapia e acupuntura, que eu associo uma terapia sempre com a outra, que uma potencializa o efeito da outra, né? Sim. E quando a gente fala de ozonoterapia, até um fato engraçado, né? Quando eu conheci a ozonoterapia, eu fui adepta ao tratamento. Foi onde que eu me interessei por essa terapia, né? É, você não sabe, né? Eu, Nossa, foi testar então, em eu não, você? sim, não. Na realidade, eu conheci a ozonoterapia acho que em torno de uns 3 anos atrás, porque minha paixão sempre foi medicina alternativa, sempre foi terapias alternativas, né? E eu fui me tratar, e quando eu fui fazer os meus exames de rotina, normal, né? Eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. E como tratamento complementar, foi indicativo fazer automoterapia. E na minha cidade não tinha, que eu sou de Santos, né? Então eu ia para São Paulo uma vez por semana, eu fui em torno, acho que de uns 4, 5 meses, fazer automoterapia, só que no caso seria maior. Foi quando eu refiz os exames e todos os parâmetros normalizaram. Então eu Nossa. é comprovadíssimo. O ozônio ele remodula o sistema imunológico. E hoje, graças a Deus, lógico, e de vez em quando eu faço, direto a gente faz de vez em quando autoterapia. Não tem Mas deixa jeito. eu te perguntar aí, qual que é a sensação? Da autoterapia, De se sentir. Qual que é a sensação quando você está fazendo o ozônio? então, geralmente, então, o processo de autoterapia, lógico, a quantidade de sangue é um pouco maior, né? Geralmente o processo é em torno de 2 a 3 horas que você faz esse procedimento.
no dia na hora que você está fazendo a automoterapia, se sente um pouco cansada. Mas o efeito pós a automoterapia, você sente uma disposição muito grande. Muito grande. Oxigena, né? Oxigena o Isso, sangue, né? É mais oxigênio, isso, mais energia. isso mesmo. E eu não sei, eu sou apaixonada pela técnica, e graças a Deus eu estou curada também, né? Eu acho que foi por Nossa, isso mais um motivo que eu me interessei pela área, né? sim, E tento praticar isso nos meus pacientes como uma forma de melhorar a qualidade de vida do animal, né? Como um todo. muito Então, isso é isso. legal, muito legal. E eu acho legal essas partes assim que a gente consegue comprovar na gente mesmo, porque a gente sabe o que o animal está sentindo, né? E até onde a gente consegue ir, porque às vezes a gente também tem seus efeitos colaterais. Então fala assim: "Ah, o meu animal fez, mas ele ficou, parece que ele ficou pior depois". Não, isso é transitório e ele vai ficar melhor Sim, depois. E a gente conhecendo, sabendo da gente, a gente entende melhor, né? sim, sim. Então, eu, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco da Ó, introdução, falar um pouco. a doutora Rita Abreu disse que a ozonoterapia fez cãozinho dela andar. Olha, né? Ele diminui o processo inflamatório, né? Diminui o quadro de dor, né? Ele ajuda bastante, sim. Então, deixa eu falar um pouco da introdução, né? O que seria o ozônio, para depois a gente entrar um pouco mais falar sobre as doenças, né? Qual o benefício do ozônio. Então, quando a gente fala do ozônio em si, ele é uma molécula, né? Formada por três átomos de oxigênio, onde a sua vida média em temperatura ambiente, ele durava em torno de 40 minutos, sendo que, então, toda vez que a gente for utilizar o ozônio, é necessário a produção do ozônio no local da aplicação. Então, as vias de acesso do ozônio e sua concentração também, aliás, a sua concentração e volume, ele muda, né? Ele varia conforme a concentração e a via de acesso, né? E o tamanho do animal. Então, quando a gente fala de vias de acesso, a gente tem a forma localizada, que seria a intramuscular, seria a intraarticular, que seria dentro da articulação, ou periarticular, que a gente utiliza muito em casos de artrites, né? Subcutâneo, perilesional, que seria em volta da lesão, ou intralesional, em casos de feridas, dependendo da situação que a gente utiliza, né? A gente tem a forma de cup, que seria um copinho ou um recipiente que você envolve a lesão ou o local a ser tratado, onde tem a liberação do ozônio em contato com essa pele, né? Com essa ferida, no caso. Também temos o bagging, que a gente utiliza um saco plástico, geralmente é para áreas um pouco maiores, seria no caso de um membro ou até mesmo o corpo do animal, em caso de atopia, que a gente utiliza o contato do ozônio, do gás com a pele, e eu utilizo muito os acupontos, que seria o quê? Os pontos de acupuntura, que já tem um ponto benéfico relacionado a certos tipos de patologia, e eu utilizo potencializando com ozônio nesses pontos de acupuntura. E também temos as formas sistêmicas, que seria a insuflação retal, que a gente utilizaria a sonda e a liberação do gás no reto do animal, né? E a automaterapia, que consiste na retirada do sangue, que a gente pega esse sangue e faz a mistura de ozônio. Quando a gente aplica de forma intramuscular, seria a automoterapia menor. Quando a gente usa uma veia, seria a automoterapia maior, que a gente teria um resultado mais sistêmico. Então, quando a gente fala do tratamento de ozônio, seria a utilização do gás em contato com o organismo. Ele cria subprodutos, que seriam os ozonídeos que a gente fala. Esses subprodutos, ele estimula o sistema antioxidante, que seria o quê? A maior oxigenação nas células, além de estimular o sistema antioxidante endógeno, que seria a formação das enzimas, que é o superóxido dismutase, a catalase, o glutationa peroxidase. Ele também estimula os mediadores da imunidade, que seria as citocinas e os interferons, que esses
agentes têm ação e efeito contra os agentes infecciosos, que seriam as bactérias, os vírus e os fungos. Então, de modo geral, grotesco, quando a gente utiliza o ozônio, ele aumenta a imunidade do animal. Além desse efeito de aumentar a imunidade do animal, ele tem um efeito muito potente de analgesia e também de anti-inflamatório, né? Então, o ozônio, ele vem só agregar mesmo. E em relação às indicações, aí é um leque gigante, né? Que o ozônio ele pode ser usado na clínica, em todas as áreas, para falar a verdade, né? Ele não tem, assim, uma doença que não possa ser usada. Ele geralmente, o ozônio a gente usa como tratamento complementar em todas as áreas. Eu vou falar algumas para a gente poder ter uma base. Inicialmente, quando a gente falava de ozônio, a gente sempre associava o ozônio na área de reabilitação, para casos de dores em geral e para casos de artrites e hérnias de discos, mais para controle de dor, né, e processos inflamatórios. Mas hoje a gente tem uma visão que ele também pode ser usado na área de ortopedia, para quadros de processos inflamatórios, também quadros de dores. E mesmo dentro que a gente fala no quadro de ortopedia, a gente tem doenças que nem a artrite reumatoide, ela é uma doença que tem um quadro de poliartrite, mas ela também tem um quadro de doença que afeta a parte imunológica. Então, quando a gente fala do ozônio, como ele tem um efeito de modulador do sistema imune, ele tem um efeito de anti-inflamatório e analgésico, ele também pode ser indicado nos quadros de ortopedia, inclusive até mesmo para regeneração de fratura, né? A gente utiliza muito o ozônio nesses quadros, e feridas também, como geral. Dermatologia, ele ajuda muito em casos de dermatopatias, né? E também em casos de ferida que a gente fala, que é pododermatite, em caso de fungo, que esqueci, agora fugiu o nome, fungo da unha, fugiu o nome, fugiu. Que também ele ajuda em casos de regeneração do tecido, e também a gente pode utilizar, que até em experiência minha, graças a Deus eu tive uma resposta bem bacana do meu paciente, né, que eu associei o ozônio como tratamento complementar na área oncológica, e pelo seu efeito de modulador do sistema imune, de diminuir o estresse oxidativo, pelo efeito de diminuir a inflamação e quadros de dor, o ozônio também é bem bacana como tratamento complementar em tratamentos oncológicos. E, inclusive, ele também ajuda a diminuir... Ai, gente, fugiu. O efeito colateral de quimioterapia. Você fazendo uso do ozônio, você aumentando a imunidade, preparando o animal, quando você faz da quimioterapia, o animal sente os efeitos colaterais bem reduzidos, ajudando ele em qualidade de vida, né? Também a gente pode usar qual que o foi ozônio. o câncer? Qual que Então, na seria o câncer? realidade, então, eu acho que foi osteosarcoma, se eu não me engano, que a gente tratou, só que, lógico, foi complementar. Eu utilizei um outro medicamento, né, que é específico para câncer, né, que é o Visco, associado com ozônio, e a gente está tendo um efeito bem interessante desse animal. Mas foi Ele nem necessário chegou a tirar a debilitar. região? Perdão, não ouvi. Foi Não necessário entendi. realizar o procedimento cirúrgico, retirar essa parte Então, onde tinha o tumor? Ou fez só então, terapia complementar? Então, eu vou ser sincera para você, o quadro dele eu fui até um pouco atrevida, porque o quadro dele não era indicativo de cirurgia, ele não ia aguentar, porque ele também estava com a anemia instalada, ele estava bem judiadinho. Então, sabe quando você... A gente sabe o efeito do ozônio, eu fui bem cautelosa, com concentrações bem leves, e eu fui administrando, no caso do Petrus, que o nome desse cachorrinho se chama Petrus,
Eu fui utilizando o ozônio, o tratamento. O ozônio eu fiz uma vez por semana e o Viscom eu fiz três, e acompanho ele até hoje, 3 vezes por semana. Ele melhorou assim, e a resposta dele de uma terapia para outra, você via, gente, parece até mágica, porque ele melhorava demais de uma sessão para outra. Só que realmente, eu acho que o caso dele, eu não posso generalizar, mas foi bem interessante. Foi Então, bem assim, interessante mesmo. pela situação que ele se encontrava, seria um caso que alguma outra pessoa ou profissional já falaria assim, eutanásia, alguma coisa nesse Então, sentido. na realidade, Porque não na tem como realidade, fazer cirurgia, porque ele estava debilitado e é um câncer super agressivo. Então, eu falei assim, ó, sim. entre isso e não fazer nada, né, é, Foi um vamos pouquinho. optar por outras terapias, né, que a gente ainda está iniciando, mas seria interessante a gente estar fazendo para ver a resposta. Então, na realidade, foi um pouquinho assim, né? Porque ele veio para mim, depois de ele ter ido em outros profissionais, realmente ele já estava fazendo um tratamento complementar por conta da anemia para ver se estabilizava o quadro. Foi onde eu optei pela terapia, pela ozonoterapia complementar. Devido ao quadro dele, como ele não tinha condições físicas, ele não ia suportar anestesia, principalmente a anestesia, acho que até a cirurgia ele aguentaria, mas a anestesia em si, ele não tinha nem score corpóreo para isso. Então, foi mais ou menos essa situação. A gente entrou com tratamento complementar e eu entrei com ozônio em frações bem pequenininhas para ver se eu conseguia recuperar esse animal. E a reação dele realmente foi uma reação que eu não esperava. A minha intenção era melhorar a qualidade de vida dele e preparar ele até mesmo para uma cirurgia. Mas a resposta dele foi muito além do que eu esperava por conta do ozônio, entendeu? Confere se o Dofus não está preso em algum lugar, tô ouvindo ele miando. Desculpa. Eu Imagina, acho que a gente tem está bichinho, a preso gente em sabe. algum lugar, eu tô escutando ele miar, eu tive que parar aqui. Pode continuar, desculpa te Então, interromper. então, foi isso então, eu fiz o tratamento, então, com ozônio, mas a minha intenção foi melhorar a qualidade de vida dele, né? E prepará-lo ele para a cirurgia, para falar a verdade, né? Eu não esperava que ele ia ter uma resposta tão, tão bacana. De verdade, eu não esperava. Mas a resposta dele foi muito além do que eu esperava. E eu fiquei surpresa mesmo. É digno de relato de caso, né? Então, se você for ver na minha foto, você vê ele está nas minhas fotinhas lá no Instagram. É que às vezes eu me perco, eu tenho que tirar um pouco mais de foto e para poder postar e mostrar o caso, que está hoje maravilhoso. E lógico, tudo começou com o ozônio. Você vê a resposta dele, ele fica muito mais ativo, muito mais, acho que com certeza por causa do efeito modulador do sistema imune, né? Da oxigenação de tudo, né? Você vê que o animalzinho respondeu bem bacana. Então, vamos voltar, né? Que até eu me dispersei. Então, o ozônio, na realidade, ele pode ser usado em diversas áreas, né? Como tratamento complementar. Lógico, sempre visando a qualidade de vida do animal, né? Mas o ozônio tem algumas contraindicações que merecem atenção. Uma delas é o caso de anemia, né? Quando o animal está com Ah, anemia. já que a gente Oi, ainda está falando nesse caso, tem uma pergunta interessante da Jaque, que eu vou só te interromper, porque depois vai ficar solta no final. tá. Depois que ele melhorou, que fez o ozônio e ele deu uma recuperada, não foi avaliado a possibilidade de fazer cirurgia? Então, na realidade, sumiu o tumor. Então, para ser sincero, eu preciso pedir uns exames, né, para saber como que ele está. Que eu ainda continuo fazendo tratamento com ozônio e visco. Como ainda tem um pouquinho de lesão, ainda continuo fazendo, né? Mas eu tô para ver realmente, pedir, fazer os exames e ver como que está ele de verdade, né? Através dos exames clínicos, né? Mas eu ainda continuo fazendo o ozônio e o visco nele. Chegou a repetir raio-x para ver como que tá as Não, imagens? não. Seria interessante. Então, para falar a verdade, hoje fui lá, né?
hoje fui tratá-lo. E conversei com a tutora para a gente pedir os exames. Para falar, eu antes, porque o tratamento do visco, ele existe dois protocolos. Tem a primeira fase e a segunda fase, né? Então, eu estava esperando que nem quarta-feira, eu tenho que voltar lá, eu termino, né? No caso de fazer o primeiro protocolo. E eu queria fazer, repetir os exames antes de iniciar o segundo protocolo. Semana que vem eu vou conseguir ter essa resposta. Ah, como eu uso o visco? Então, na realidade, o visco é um outro tratamento alternativo, que o visco, na realidade, ele é um tratamento de homeopatia, né? E ele age nas células cancerígenas, para falar a verdade, né? Mas o visco, ele é uma homeopatia que é injetável. Então, ele corresponde 100 vezes mais do que uma dose via oral. Ele é mais potente, mas ele é mais natural, né? E a gente está tendo respostas que eu falo, né? A gente está tendo umas respostas bem interessantes com alternativas que são menos agressivas, né? São menos tóxicas para o organismo. Isso que eu acho fantástico. E eu fico encantada. Então, vamos voltar, né? Quando a gente se fala, então, de ozônio, existem umas contraindicações que merecem ser respeitadas. Então, a anemia é um quadro que a gente tem que tomar cuidado, né? Existe uma deficiência, é raro que a gente fala favismo, né? Que seria a glicose 6-fosfato desidrogenase. É uma doença hereditária que ela ocorre o rompimento dos glóbulos vermelhos mediante algumas medicações, e o ozônio é uma delas. Então, sempre quando a gente for fazer a utilização do ozônio, é necessário ter um hemograma em mãos para a gente observar esse tipo de alerta, né? Outra contraindicação também que é bom evitar seria o hipotiroidismo quando ele se encontra descompensado, em casos de anemias severas, né? E também a gente tem que tomar muito cuidado ao combinar lá, porque o ozônio ele se torna irritativo em concentrações altas. Então, quando a gente utiliza o ozônio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é irritativo das vias respiratórias. E também quando o animal está muito debilitado, né, onde que o estresse oxidativo nele se encontra muito elevado, então seria interessante a gente estabilizar o quadro primeiro, para depois sim usar o ozônio e aproveitar os benefícios que ele tem, né, a oferecer. Então, seria isso, mais ou menos, a introdução do ozônio, para a gente poder entender um pouquinho dessa técnica, né, de como Sim. ela pode No ajudar. caso das doenças osteomusculares, como que o ozônio age? Então, Como que a gente pode estar utilizando, né, as vias que a gente utilizaria, como que ele age, né, para ajudar nessa parte? tá, então vamos citar os casos que eu tenho mais contato, né, que são os mais comuns, que a gente encontra na clínica de pequenos, que é um pouco a minha área, né? Então, um deles seria a osteoartrite, que é as artroses, né, e as artrites. Então, as artrites, geralmente, elas são as doenças que têm um processo inflamatório, e e as artroses seriam o processo de degeneração da articulação, né? E o ozônio, ele age como? Como ele tem um efeito anti-inflamatório e tem um efeito de controle de dor, então ele ajudaria muito nesses quadros de um tratamento complementar e associado, lógico, geralmente com um tratamento alopático, né? Que geralmente a gente trabalha um pouco junto com essas técnicas. Então, geralmente a aplicação que a gente faz nesses quadros, nesses casos, seria ou aplicação, a gente fala periarticular, que seria em volta da articulação, e eu sempre associo isso, seria mais tratamento localizado. E eu sempre associo uma via de acesso sistêmica, onde a gente potencializa o efeito do ozônio, né? Agindo de uma forma sistêmica, e o animal reage mais rápido. Eu utilizo muito que também a via mais fácil da gente utilizar, seria a insuflação retal, né? Eu acho mais fácil, aí você associa as duas técnicas e a resposta do animal é bem mais satisfatória. E a recuperação dele também é mais rápida, né? Sim.
E essa, Aí, quando você fala em aplicação local, você está falando do uso da bagging, do uso do cupping, do uso da aplicação subcutânea, da pele regional ou da não, intraarticular? no caso, então, eu uso a periarticular. Porque quando a gente fala até em intraarticular, é um pouco difícil quando o animal está com dor, eu tento poupá-lo, né? Porque eu acho que quando o animal está com dor, acho que se você tentar manusear e fazer ele causar mais dor, a gente piora um pouco do quadro. Então, como o ozônio também ele se difunde, né? Então eu aplico em volta da articulação, que a gente tem um bom resultado e vamos dizer, a gente manuseia um pouco menos o animal, né? Provoca um pouco menos de estresse nele e tem o mesmo efeito. Então, eu geralmente, quando tem artrite e artrose, a gente faz peri articular em volta da articulação e a insuflação retal. Mas tem algum caso que você já utilizou a intraarticular ou você utilizaria? Então, então, até utilizo sim, quando, lógico, apesar que também, se o animal se deixa manusear e ele se deixa, aí a gente consegue acessar a intraarticular, né? Mas geralmente a mais fácil de a gente acessar seria a pele articular, mas seria um indicativo mesmo, que ele até ajuda no processo inflamatório intraarticular, né? Ele ajuda a refazer até a parte da articulação, né? Tira um processo inflamatório lá de dentro com mais facilidade, seria mais indicativo. Mas nem sempre a gente consegue, né? Depende de conforme o animal se deixa manusear, a gente vai. Aí E seria subcutânea mesmo, né, a aplicação? sim, em volta da articulação, sim. Nesses casos, sim. Outro caso também que é bastante comum seria a displasia coxofemoral. Também que é um caso, né, de degeneração da articulação, né, que é um problema, geralmente um problema hereditário, e funciona mais ou menos da mesma forma, né? Lógico, isso em casos leves e moderados, né? Quando é processo cirúrgico, a gente não tem que ser indicativo de cirurgia, a gente pode até ajudar a associar com ozônio, mas de uma forma pós-cirúrgica. Mas nesse caso de displasia coxofemoral, eu uso muito pontos de acupuntura, que também seria em volta da articulação da cabeça do fêmur, né? E eu também uso muito ponto Bairrui, que é em cima da coluna, que ele tem conexão com esses pontos de dor para displasia coxofemoral. E também o efeito do ozônio seria mais ou menos o mesmo, né? Ele tem um efeito anti-inflamatório, ele aumenta a circulação local, diminuindo o edema, né? Ele diminui processos de dor, né? E também utilizo sempre, né? Eu sempre associo duas vias de acesso. Geralmente é insuflação retal e local, né? No caso da displasia, seria ponto de acupuntura. Aí eu não sei se você saberia. Seria, a gente fala que é o bexiga 54, vesícula biliar 29 e vesícula biliar 30, que seria aqueles três pontos que a gente fala, que é o ponto da bola de boliche, que é em volta da articulação. São pontos específicos, né? E a gente tem uma resposta bem bacana. Você vê que o animal E que fica. volume que você costuma usar nesses pontos, Não normalmente? entendi. Desculpa, não Qual entendi. volume que você costuma usar nos pontos de acupuntura, normalmente? Não Volume. entendi de novo. Quais os pontos? É, a pergunta que a Jaque fez aí, ó. Qual o volume? Então, aí depende do tamanho do animal, né? Geralmente, o volume de ozônio que a gente utiliza, ele tem a variação de 1 ml para 5, dependendo do porte. Se for animal de grande porte, a gente usa em torno de uns 4 ml de ozônio para cada ponto, né? Certo. E você acompanha bastante animais nesse sentido, fazendo a ozônio e a acupuntura. Sim. Os animais continuam com as medicações alopáticas, elas fazem só essa terapia e já tem uma melhora? Ou Então, então, eu tenho os dois quadros, né? Eu tenho as duas situações. Mas, porque geralmente quem me indica geralmente são clínicos, né? Mas tem algumas pessoas, lógico, em casos leves, só o ozônio resolve. Mas independendo que nem casos de displasia, que é uma doença que causa muita dor,
esse geralmente o ozônio é um tratamento complementar. Mas quando você associa o ozônio ao tratamento alopático, você vê que o animal, o tempo de tratamento, ele reduz. O animal tem uma resposta mais rápida, né? Com o ozônio associado. Você vê a recuperação do movimento mais rápido do animal. É interessante. E esses Mas também é casos, interessante frisar, então, mas também é interessante frisar que tem algumas doenças, né? Tem certas doenças que nem artrose é uma, que são doenças degenerativas, displasia é outra, que são doenças que na realidade elas não têm cura. Então há uma necessidade de você fazer um tratamento prolongado, até mesmo na realidade contínuo, né? Pode ser que você às vezes só estenda o tempo de tratamento e depois você para evitar, como profilático, você tem que retornar a fazer sempre ozonioterapia para manter o animal em condição. Porque uma coisa também eu esqueci de frisar, né? Quando você utiliza também o ozônio em animais saudáveis, você mantém a imunidade dele ativa. Então, é interessante também a gente sempre utilizar o ozônio, até mesmo para prevenção de doenças. Então, quando a gente faz, é interessante fazer sempre a utilização de tempos e tempos, digamos assim, né? Para poder manter a qualidade do animal de vida, né? ó, a Cris falou que você já usou a técnica do ozônio no cachorro dela e ele melhorou muito. Teve uma resposta muito rápida. É, é bem interessante. É bem interessante, assim. Super, super Você indico. respondeu uma pergunta que eu ia fazer, era bem isso que eu ia te perguntar. Se é que como são doenças crônicas, né, que você precisa estar tratando o animal para o resto da vida. Então você faz o uso contínuo do ozônio, porém, quando o animal está em crise, você usa com mais frequência. Quando o Então, animal está sem assim, crise, você você, continua, porém, você um consegue intervalo espaçar mais. maior entre uma aplicação e outra. Isso sim. Você tem um controle, né? Que a gente fala. Tem essas tipos de são doenças degenerativas que não tem cura, mas você consegue controlar, né? Você consegue manter da qualidade de vida para o animal. Óbvio. Também uma coisa que a gente precisa frisar, que nem no caso de displasia, além do tratamento que a gente precisa ser o tratamento alopático e complementar, a gente existe também um outro caso que seria o que é a importância do manejo, né? Não adianta nada você tratar um animal e ele continuar andando em piso escorregadio. Também é uma coisa que a gente tem que se atentar e tentar, sei lá, colocar um antiderrapante para evitar que o animal caia, aí provoque até mesmo a gente provoque uma outra lesão que seja necessário fazer uma intervenção cirúrgica, né? Então, tem certos cuidados que a gente tem que tomar, né? E deixa eu te perguntar, quanto aos pós-cirúrgicos de cirurgias ortopédicas, às vezes fratura ou outro tipo de cirurgia ortopédica, seria recomendado o uso já a indicação no pós-cirúrgico do ozônio ou mesmo no peri? Sim. Aliás, para ser sincero, acho que seria indicativo de todo o pós-operatório, né? Principalmente quando a gente faz a utilização de implante, que existe uma possibilidade maior de rejeição. O ozônio, que nem a gente falou, né? Ele ajuda a formar o calo ósseo. E também, devido ao processo que a gente fala, ele tem processo anti-inflamatório, ele ajuda no processo de analgesia, ele ajuda a formação dos osteoclastos, que são as células que ajudam no processo de cicatrização óssea. Ele também evita a deiscência de pontos. Então, se pudesse sempre fazer uma cirurgia e aí associar com o ozônio, o tempo do tratamento ele reduz, né? Aliás, tem até um caso que aconteceu de o animal ter sido atropelado, ter colocado um implante e não estava tendo a consolidação óssea. Aí fez o raio-x, acho que 15, 20 dias depois, teve que refazer a cirurgia e o animal só teve resultado do tratamento a partir do momento que começou a fazer ozônio, onde que estimulou a circulação sanguínea e a regeneração óssea, né? E conseguiu conseguiu entrar no processo de cicatrização. Então, é Sim, super indicado o caso de ozonioterapia para pós-operatório de cirúrgico, principalmente de fratura, né? excelente, excelente.
Tem mais algum outro caso, assim, que você fala, nossa, eu realmente não imaginava que ia ter uma recuperação tão rápida em que não fosse, que não seja de tumor? Ah, Parte de fibra, parte de degeneração óssea. então, não, ainda, então, eu tive esse caso que aconteceu, né? Que foi que o animal foi atropelado, foi um labrador que foi atropelado, ele teve fratura de fíbula e tíbia, então foi colocado um implante, e 15 dias após a cirurgia, né, que é a colocação do implante, eles fizeram raio-x e não tinha consolidação óssea. Aí eles refizeram a cirurgia, mudaram a aí fugiu. Mudaram o implante. Foi aí então que a gente foi chamado para poder fazer ozônio. Só que aí eu usei 3 vias de acesso, né? Foi onde estava a cicatriz, onde estava, eu fiz a aplicação subcutânea. Nesse caso, eu usei a insuflação retal, que é uma parte sistêmica, e também eu usei como parte de modulação do sistema imune, eu fiz a automoterapia menor. Depois de 3, acho que foi da terceira ou quarta aplicação, que eu, nesse caso, fazia o quê? Uma aplicação de ozônio uma vez por semana, né? Aí, depois da quarta sessão, a gente repetiu o raio-x, né? E já estava tendo a, a consolidação óssea, você já viu a mineralização direitinho do osso, fazendo o calo ósseo bonitinho. E ainda está, quer dizer, a resposta, quando se associa ao ozônio, o animal, ele só traz benefício, né? Você reduz o tratamento, você vai diminuir o processo inflamatório, o quadro de dor, meu, é fantástico, Aí fantástico. seria, né, excelente, assim, a associação, né, entre o clínico, o Sim, ortopedista e o ozonoterapeuta, né, para sim, associar as três coisas, né, para sim. benefício do animal. E como que tem sido a aceitação dos clínicos e dos ortopedistas em relação ao Então, ozônio? ainda é um pouco difícil, para ser sincera. Eu tenho muitos pacientes que chega até a ser engraçado, né? Por indicação. Muito poucos clínicos ainda têm essa dificuldade, né? Eu tenho um pouco mais de facilidade por conta da acupuntura, que já é um pouco mais aceita. Mas em caso de ozônio, é, ainda estou engatinhando, né? Eu acho que ainda falta um pouco de esclarecimento, conhecimento da parte dos clínicos, né? Para poder aceitar um pouco mais essa técnica. Eu acho que é isso, né? E é Por por isso que eu isso que a achei gente bem está fazendo bacana. essas lives, gente. Por isso, ó, Então, compartilha aí com o aviãozinho para os clínicos assistirem as é, lives, tá? Para todo mundo ficar ciente de como a ozonoterapia vai beneficiar os é pacientes deles. importante, sim. Eu achei bem bacana você ter essa iniciativa para poder divulgar, né? Qual o tamanho da importância do ozônio, né, como tratamento complementar em resposta a uma parte da patologia, para poder esclarecer mesmo, né? E a gente conseguir trabalhar junto, né? Porque é só Sim, benefício porque o porque só nosso traz intuito lá é benefício. esse, né? É parceria, é Sim, fazer parceria com os clínicos para a gente, assim como qualquer outra especialidade, a gente atuar junto, né? Não ser sim, concorrente. Aí o que que acaba acontecendo? Os clínicos não indicam, então eu vou ter que atender para eu começar a indicar, porque eu sei que aquele paciente precisa e vai ser bom para ele, sim. O pior é que a né? gente vê Enquanto muitos. que podia ser uma associação apenas, Sim. né? E o pior é que às vezes a gente vê muitos casos, né? Que se poderia estar ajudando, né? Que poderia até reduzir o tempo de tratamento e de reduzir o tempo de sofrimento do animal e do tutor, que você vê que, tipo assim, é uma coisa tudo junto. E muitas vezes é falta de informação, ou o medo do E no clínico dia também a de dia eu vejo indicar, bastante isso. Eu vejo bastante isso, você fica agoniada, né? Porque eu você não vai fico, intrometer no paciente do colega, né? sim, E aí você sabe que aquela terapia, nossa, ia acelerar muito a vida, mas tem que respeitar. sim, verdade, E aí entra as lives, e aí entra palestras e entra cursos, né? Para ver se a informação chega, né? Para o pessoal ver que funciona. O pessoal ver que sim. funciona. Também eu acho Né? importante, né, apesar que eu ainda estou me Quanto que faz sentido policiando, para né? benefício em um paciente que vai querer começar a fazer em outros?
né? Sim. Também eu acho que eu tenho que me policiar também, que realmente até os professores pediram para a gente poder fazer isso, né? A gente começar a registrar antes do tratamento e depois do tratamento. Às vezes a gente se perde um pouco, até mesmo para poder. Não, lógico, é uma maneira de você divulgar e você ver o benefício, né? Que a ozonioterapia traz ao tratamento e a resposta que o animal tem, né? Quando ele é submetido ao tratamento alternativo de ozônio. Então, às vezes, é importante, às vezes chega até a ser engraçado. Depois que eu fiz a terapia, eu disse, gente, eu esqueci de tirar foto, que até mesmo para você acompanhar. Gente, eu esqueci. Quando você você faz o acompanhamento, a gente realmente, pelo fato também, às vezes, como a gente vê só o animal uma vez por semana, a gente também não se apega a essa. Às vezes, é que de uma terapia para outra, a gente tem uma evolução do quadro que é muito além do normal, né? Quer dizer, é interessante a gente também, às vezes, registrar para mostrar, né, o efeito da ozônio como Aí tratamento. na parte do registro, né, nas osteomusculares, muitas vezes vai ter que ser vídeo, né? O Sim. animal não conseguindo andar muito É, bem, às vezes claudicando, às vezes nem conseguindo levantar, e aí depois da ozônio ele levantando, tendo a qualidade sim, de vida. e também em quadros de hérnia de disco, que a gente tem muito, né? O ozônio ajuda muito. Muito, 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 muito no processo. Ele diminui muito o processo inflamatório da coluna, né? Também eu vou começar a registrar. Eu tenho que me policiar. Mas tem que registrar, até porque você está tendo bastante resultado e Tô. serve bastante para relato de caso, e você precisa ter seus registros para você relatar, né? Quanto mais relato de Sim. caso a gente tiver, E é mais vai importante um acrescentar. colega ajudar o outro também divulgando, né? Para a gente mostrar o tanto que faz o efeito, né? É bem interessante. Sim. Na parte de luxação de patela, né? A gente não falou muito. A gente falou das displasias e as feridas. As feridas seriam mais a parte dermatológica. Ou você fala de ferida Também de da ferida, tanto de dermatológica, que também tem o efeito. Ai, gente, peraí que agora quem tá latindo aqui é minha cachorra. É, esses pets, né? Então, tanto. Olha, quando a gente fala de ferida, seria também tanto da parte de. Pode ser da parte dermatológica, ou mesmo às vezes tem ferida que aparece e a gente não sabe por quê. Às vezes por picada de inseto, tem animal que tem alergia e vira aquele negócio, né? Então, o ozônio, ele, pelo fato de ele aumentar a circulação, ele tem uma resposta muito rápida, né? E também a gente fala, quando fala de ferida, tem aquelas que têm deiscência, né? Você não sabe por que a ferida vai lá e aumenta. Não sei. E quando a gente utiliza o ozônio, você vê que o processo de cicatrização é muito mais rápido. E no caso, você falou de luxação de patela, ele, ele também ajuda, né? No quadro de dor, na melhora da circulação local, né? Porque geralmente, no caso da luxação de patela, é um deslocamento que a gente tem do sulco troquear, né? Muitas vezes a gente não faz, no caso de cirurgia, a gente não faz cirurgia, né? A gente tenta melhora, só tenta controlar essa dor, esse processo inflamatório, onde o ozônio ajuda bastante também nessa patologia, né? Então, muitas vezes você até associa com o tratamento alopático e tem uma melhora do quadro também. E mais ou menos o que a gente falou, eu uso muito pontos de acupuntura em volta da articulação, que tem uma resposta fenomenal, fenomenal. Sim. Então, é mais ou menos isso, né? Aí quando a gente fala, né, doenças osteomusculares, a gente pensa bastante em membros e coluna. Mas e na parte oral, né? Tratamento odontológico, feridas e câncer orais, né? Como que seria a utilização do ozônio nessa região? Então, eu vou ser sincera, geralmente, tratamento oral não eu não sou muito, não tenho muita especialidade nesse assunto. Geralmente, a parte que eu mais trabalho é a parte de reabilitação. Mas também o ozônio, ele ajuda com certeza muito nessa parte, porque geralmente na parte odontológica, o efeito dele é anti-inflamatório, né? E de regeneração, de processo de cicatrização, e com certeza ele reduz o quadro de cicatrização, né? Então, eu
realmente eu acredito, junto também com a aplicação local e sistêmica, a gente tem uma boa resposta nesses casos também, né? E Sim. dependendo da, já ouvi falar, dependendo do quadro também que a gente tiver oral, a gente pode usar o, o O bagging, óleo né? iodizado, Ou o óleo iodizado também. O o óleo óleo iodizado também. iodizado e o soro, né? Ah, sim, também. Ele ajuda muito na limpeza, né? Principalmente, né? Sim. Desinfecção do local. Sim. Ah, a gente já está em 45 minutos de live, tá? Uhum. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aqui para a doutora? Aproveitem para fazer bastante pergunta. Vocês têm algum caso de algum animal que tem esse tipo de problema, que está sendo tratado, que poderia ser tratado? Tem alguma dúvida para tirar sobre esse caso? Vamos lá participar. Estou tentando passar para baixo, para cima, mas eu não estou conseguindo. Aí. É, eu que estou vendo aqui também se tem alguma pergunta, mas. Ah, Cristina. Certo. Então, para resumir, né, esse assunto, seria para a parte realmente de regeneração óssea, né, Sim. na parte da articulação, em casos de inflamação, Então, em e processo também de dor. articulação de membros e coluna, né? Sim, Para reduzir a inflamação, para fazer analgesia, sim. e, E, aí e utilizaria. como ele tem um efeito de melhorar a circulação, ele também diminui edema, né? Melhorando a cicatrização também do processo inflamatório. Sim. E, por exemplo, casos de fratura exposta. Aí você tá lá, por exemplo, eu tô lá no meu plantão, chega uma fratura exposta. Ah, poderia, assim, já ser feito uma bagging naquele membro? Ou não? Espera o processo de cirurgia? Cirúrgico, você fala. Então, na realidade, eu acho que até ele poderia até ser feito uma lavagem, né? Uma limpeza, ou também um bagging, que ele também já agiria, já, com, aliás, já entraria com processo inflamatório, já diminuiria o processo, evitaria o processo inflamatório e já aumentaria a circulação, inicializando já o processo de cicatrização, né? Mas E com até certeza, mesmo a infecção, né? sim, Do já local. diminuiria o quadro de infecção, né? E a partir do momento que a gente já aumenta a circulação, a gente entra com todos esses benefícios. E com certeza o ozônio seria indicativo pós-cirúrgico, a gente continuar com o tratamento pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana para a gente acelerar o processo de cicatrização, né? E evitar as complicações. Ah, a Mari, né? Tá falando que você tá acompanhando, não, ela tá acompanhando um bichinho e paciente seu e que tá amando o resultado, que ela super recomenda a ozonioterapia. Então, pelo que eu entendi, o paciente é dela, mas você faz o ozônio. É É o isso? Petro, é o Petros. Na realidade, é aquele cachorrinho que eu falei que estava com tumor, que a gente está tendo uma resposta bem Entendi. bacana mesmo. Ele evoluiu de uma sessão para outra, assim, magicamente, vamos dizer. E aqui a Paty, né, perguntando sobre otite crônica, né? Como seria utilizado a ozonioterapia. Então, É isso? no caso de otite crônica, a gente pode utilizar, até chega, seria o caso do gás, né? A gente utilizaria, seria um bagging, mas não seria um bagging, né? É o Seria um cupping, bagging. né? É o cupping. No É o caso de cupping, otite, só que aí a gente cupping. utilizaria ou o cupping ou com a seringa, né? Que seria, a gente, no caso de otite, a gente pegaria parte do conduto todo e também, às vezes, associar com óleo de ozônio, né? No local. Eu Sim, acho que eu seria já usei interessante. no Tobias, meu blogueiro. Ah, É e melhor. também, então, e também eu acho, e também usei já em otite, e também seria interessante associar com uma insuflação retal, que a gente tem a resposta
uma resposta mais rápida, né? De uma forma Como sistêmica. crônico, né? Nesse Sim, caso, seria interessante. sim, otites crônicas. Sim. Certo, se você tem mais alguma consideração, doutora, para estar fazendo a respeito da ozonoterapia nesse tipo de doença? Ah, se eu pudesse fazer a consideração, seria indicar para o pessoal fazer uso dessa terapia, né? Lógico, e se o animal tiver alguma enfermidade, com um tratamento complementar, porque o ozônio o benefício que ele traz, tanto ali, principalmente a nível sistêmico, né? Eu acho que é bem bacana a resposta que ele proporciona para o animal, e até mesmo em animais sadios, para você manter a saúde do seu pet, né? E deixar ele mais ativo. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente pode Uma terapia falar sobre o barata, ozônio. né? Uma terapia Bom, que e é ajuda uma a ter terapia barata, resultados e é barata. sim. É uma terapia, então, é uma terapia barata. Ela é praticamente indolor, né? Porque a gente, quando aplica ela, não é um processo dolorido que você possa fazer para o teu pet e ele fica de uma maneira confortável, né? Não é tão agressiva, vamos dizer assim, né? Então é isso. Se alguém também tiver alguma dúvida, me pergunte. Se vocês também tiverem mais alguma dúvida, pode estar, e tiver às vezes com vergonha de perguntar aqui, pode estar mandando para a doutora, Sim, diretamente no Instagram dela ou no sim. meu. A live também vai ficar gravada, tá? Pode também estar mandando sua pergunta nos comentários da live e a gente vai respondendo no decorrer do tempo, né? Outras lives virão por aí, a gente vai fazer mais sobre o assunto. E Sim. caso surjam dúvidas ou sugestões, tá, pessoal? Não é só dúvida, não. Pode dar sugestões sobre temas para as próximas lives, sugestões, Sim. E né, também para a perguntar gente estar dúvidas, né, melhorando gente? e fazendo. Né? É que às vezes é tão automático a gente fazer o uso da técnica, né? E que às vezes a gente pode ter algum caso, um caso que a gente queira, assim, como a gente é habitual, a gente consegue nem lembrar para poder falar e ajudar o pessoal a entender um pouco mais, né? Sim. E aí, doutora, parte da live que eu fiz com o doutor César, como que seria, por exemplo, um clínico receberia um animal e ele indicaria, como é que ele falaria, não, vou indicar ozonoterapia, em que casos, né? Como que seria a parte do clínico nesse caso, Então, é o que a gente né? está falando. Eu acho que, Como que então, eu seria acho que ele falta um pouco do entendimento dele, né? Porque eu acho que às vezes o clínico não indica, até mesmo com medo de perder o paciente, eu acho que é mais por conta disso, né? Porque se a gente analisar friamente, o ozônio ele se enquadra em todas as áreas, né? Ele ajuda como um tratamento complementar, para falar a verdade, na grande maioria das doenças, né? Que tem alteração na rotina clínica. Então, é mais, eu acho que é falta de consciência mesmo de um clínico, né, para poder indicar e não achar que está perdendo, né, o paciente, né, ou jogando na mão do ozonoterapeuta, né, que seria o nosso caso, e também saber passar para o tutor, para o tutor do paciente dele, e explicar a técnica, que na realidade ela vai servir de, de complementar ao quadro para reduzir geralmente o tratamento ou até mesmo o período que você usa o medicamento, né? Eu acho que seria mais isso mesmo, porque em quesito de você indicar para as patologias, lógico, tem casos simples, não há necessidade de a gente indicar ozonioterapia, em caso de ferida leve, mas dependendo do quadro que o animal se encontra, sabendo que o ozônio ele tem um benefício de melhorar a qualidade de vida do animal, né? De proporcionar o bem-estar, reduzir o processo inflamatório, principalmente casos de dor, eu acho que seria importante, né? A associação das duas terapias, dos dois profissionais, em prol do benefício da saúde do animal, né? Então, eu acho que ser. é mais o conhecimento que falta na parte do clínico, né? Para poder fazer o tratamento associado. E entender, né, que na verdade ele está fidelizando o cliente.
né? Sim, Não o contrário, e não perdendo o cliente, está fidelizando aquele cliente, porque se você está ali tentando, tratando e não está funcionando, e você indica uma terapia que vai realmente funcionar, aquele cliente vai ficar grato o resto da vida dele, porque você sim, solucionou, né, o problema dele. E nós, sim. no caso dos terapeutas, a gente está ali para fazer terapia, né? Aquele paciente vai ser encaminhado novamente para o clínico. Sim, até isso que eu ia falar. Muitas vezes, que nem. Aliás, não precisa muito Petros no caso do Petros. Realmente, ele não fez o caso de cirurgia, né? Mas como eu acompanho ele com mais frequência, inclusive até falei para a Mari, a tutora, para voltar no clínico, né? Para fazer os novos exames e reavaliar ele de uma forma, de um estado geral, para saber como ele está. Então, a gente, às vezes, pelo fato de estar mais presente do animal, né, do pet, a gente tem condição de saber pedir para ele voltar no clínico, né, e fazer um tratamento associado. Sim, Então, eu não acho que não tem necessidade do medo, né? Eu acho muito que é falta de informação mesmo. E fazer um tratamento associado, né, de um ajudar o outro, que é assim, né? Funciona assim. sim, certo. Pessoal, não tem mais dúvidas, então eu vou agradecer, tá? Que a nossa live já está chegando aqui ao finalzinho. Já está quase uma hora de live aqui, o tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? Sim, sim. E a doutora Tiane, excelente, live excelente, quero agradecer, tá? Eu te agradeço. Eu que te agradeço por participar, né? Por você me convidar. Sou um pouquinho da perdidinha, né? Que eu ainda sou um pouco tímida, mas eu farei mais lives. E, Imagina se não fosse tímida, então, né? Porque você foi maravilhosa. obrigada. E eu agradeço de verdade o convite. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que assim que possível, eu estou aqui para esclarecer e poder ajudar, né? De alguma forma, né? E se alguém também precisar do meu serviço, estou aqui. Vai ser um prazer enorme ajudar, tanto Deixa seu com Instagram perguntas aí como. nos comentários, doutora. Oi? Coloca seu Instagram nos comentários. Ah, sim. Que aí o Coloque sim. pessoal já vê, já te adiciona e já entra em contato, já tira as dúvidas. É Sim, só tá clicar bom. aí e digitar. Aqui você fala? Você já fala aqui? Adicione um comentário e aí envia. Vamos ver. Eu acho que eu não sei se é isso aqui. É isso? Ó. Deixa eu Não. tentar de. Gente, estou me familiarizando. Calma aí. Tem Ó, algumas coisas que eu preciso aprender. certo? Isso! Aí. Obrigada. Então, pessoal, esse aí é o Instagram da doutora, tá? Adicionem ela, siga ela e tire todas as suas dúvidas. Perguntem. Contrate seus Isso. serviços. De quem é da É, região de onde mesmo? Santos. Eu sou de Santos. Santos. Ah, Isso. é verdade. Você está sempre na praia, postando Você aí tem toda que me vez. visitar, hein? Passar uns Com dias aqui. certeza. Está convidada, de verdade. Obrigada. Olha que eu vou comprar mais na frente. Pode vir. Muito Então, obrigada, gente. Estou à obrigada, gente. disposição. Boa noite. Ai, pode Boa falar. noite. Obrigada, Obrigada, boa gente. noite. E Obrigada de até paixão. a próxima. Tá bom? Tá. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.